som aí, né? Adicionar convidado. Olá, Simone. Olá, boa noite. Simone, tá me ouvindo? Eu tô, e você me ouve? Te ouço perfeitamente. Então vamos ver, o pessoal está começando a chegar. E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a adolescência, que foi motivado justamente por quê? Porque muitas solicitações a gente veio recebendo na BNB, muita solicitação de esclarecimento sobre a adolescência. Porque sobre a infância, parece que as coisas caminharam bem, todo mundo gostou, a gente recebeu um feedback muito bacana. Mas sobre a adolescência, aí a gente está com outro cenário. Um pouco diferente, mas não fácil, mas diferente, né? Então, a gente vai caminhar tentando... Dessa vez, Simone, a gente recebeu muita pergunta. Foram várias perguntas no direct da Benep, justamente com dúvidas, sugestões de tema. E aí eu juntei os temas justamente para a gente conseguir, dessa vez, dar conta de responder. A vez passada a gente não conseguiu responder tantas demandas, mas eu acho que agora a gente vai conseguir, tá? Beleza. Quanto tempo tem? A gente já tem aí 2 minutinhos. Você quer falar alguma coisa? Você quer se apresentar? Eu quero dizer boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Eu sou Simone, psicóloga. Tá bom, né? Tá, então eu falo. Se você não fala, eu falo. Simone Domingues, psicóloga, especialista em neuropsicologia, doutora em ciências fisiológicas e PhD em neurociência pela Universidade de Lille, na França. E a gente vai usar e abusar de todo o seu conhecimento, principalmente no quesito atencional. Porque o povo está desesperado justamente porque os adolescentes estão aí com um monte de aula online e todo mundo estava achando também que seria muito fácil, porque não tem coisa que adolescente domine mais do que atividades online. Mas não é bem assim, a gente está vendo que não é bem assim mesmo, né? Da mesma forma que a gente fez da vez passada, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa definir antes da gente continuar. E uma delas é exatamente o que é adolescente e o que acontece com esse cérebro adolescente, né? Então, a gente teria duas definições que a gente utiliza aqui no Brasil, uma delas é da Organização Mundial da Saúde, que é óbvia, começa com 10 e vai até os 19 anos. A gente tem também a do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que começa com 12 e vai até 18. Independente da idade que começa ou que termina, não é isso que vai fazer diferença nesse momento, né? Uma outra coisa, independente da definição temporal da idade cronológica, começa com qual idade, termina com que idade, a gente muitas vezes precisa entender o que define exatamente esse cérebro. De que cérebro que a gente está falando? Ok, não existe, a gente não é só cérebro, a gente não é só biologia, não é só ciência. Esse cérebro ele está inserido em muitos contextos sociais, ambientais, familiares, também vai ser definidor de muita coisa. Mas a gente tem algumas peculiaridades e a gente tem que levar isso em consideração. Uma coisa uma definição, que eu vou até ler porque eu achei tão bacana, que traduz tanto o que eu também acredito de adolescência, é o seguinte: cérebro do adolescente não é um rascunho de um cérebro adulto. Ele foi primorosamente forjado por nossa história evolutiva para ter características diferenciadas do cérebro de crianças e de adultos. Então, isso foi falado pelo neurocientista americano, e assim, e é muito isso, né? Então, o que a gente tem nesse cérebro desse adolescente? A gente tem
praticamente a segunda maior fase de crescimento cerebral. A primeira, com certeza, é a primeira infância e tudo mais. E a gente tem um processo de poda neuronal também muito significativo. E o que, que acontece? O que, que é isso de poda neuronal? É como se fosse mesmo um processo de maturidade e de seleção de neurônios, vamos dizer assim, principalmente fazendo com que os adolescentes parem de utilizar uma área cerebral mais voltada para as emoções, para os sentimentos, que é o sistema límbico, principalmente a região da amígdala, e passa a ter um pouco mais de planejamento, né, que é justamente o córtex pré-frontal. Só que isso tudo leva tempo e tudo mais. Então, o que, que acontece quando um adolescente responde à emoção, né? Ele responde, literalmente, desculpa aí, com baixo planejamento, com baixo autocontrole, com muita impulsividade e principalmente com muita procura por aventura, tá? E aí, Simone, é desse cérebro que a gente está falando, né? Assim, a gente está falando, então, como eu falei antes, de um cérebro de um adolescente que todo mundo sabe, adora atividades online, né? Super adoram atividades online, ok. Mas e aí? Funcionam muitas vezes, a gente estava até conversando, né? Essa questão da velocidade 2.0, eles assistem vídeos o tempo inteiro em velocidade 2.0, que para mim é assombroso, porque eu não dou conta, mas eles dão, dizem que dão. E assim, esse negócio, né, de atenção, como é que fica isso? Atenção, memória, concentração, como é que isso acontece? Como é que isso ocorre? Como que isso acontece especificamente nessa galera? Então, Fernanda, acho que para a gente falar da questão atencional no adolescente, acho que é bacana retomar essa questão do conceito da adolescência, que mencionou. Tem um historiador francês, o Philippe Herrier, e ele, numa das suas obras, que é a História Social da Criança e da Família, ele vai trazer essa noção de que o que a gente hoje conhece, né, fala de infância e adolescência, foi sendo construído e parte muito do que a gente tem na nossa sociedade ocidental. Então é muito diferente se a gente for pensar, por exemplo, na adolescência numa tribo indígena, possivelmente a gente vai ter características ali diferentes dos meninos que a gente conhece aí que transitam aí, né, São Paulo, Vitória, Rio. Então, por que essa diferença? Porque tem ali questões culturais, sociais que vão marcar esse processo. Então, uma coisa que é bacana a gente atentar, já que a gente vai falar de atenção, é que muito além, né, da questão biológica, essa mudança que a gente vai ter nessa fase da adolescência, a gente tem aí mudanças que são emocionais, mudanças sociais, demandas, né, que vão ser aí diferentes nesse processo. Então, eu gosto muito ali de pensar no termo, né, da onde deriva essa adolescência, né, esse termo adolescência. Vem, então, aí do verbo, né, em latim, adolescere, que significa crescer, né, adquirir crescimento até a maturidade, até amadurecer. Então, acho que a questão principal, até para a gente poder entrar na questão cognitiva, é um processo que não está estabelecido especificamente pela mudança física, né? A gente tem mudanças físicas significativas nessa fase, mas a gente tem outras questões que vão permear essa fase e que ela é muito heterogênea, né? Então, as diferenças, você citou a definição da Organização Mundial de Saúde, então, se a gente pensar que vai de 10 a 19, né, as mudanças e as demandas que a gente vai ter num adolescente de 12, elas são muito diferentes das que a gente vai observar num adolescente de 19. Então, realmente é um processo. E pensando aí do ponto de vista cognitivo, exatamente o que você falou, é um momento de mudança, de alterações que são tão significativas. Eu falo, é tão bacana quando a gente vê ali o adolescente, eu falo, florescer, né? Desabrochar. Porque se na infância a gente tem de fato as aquisições, né? Se a gente for pensar andar, falar, são aquisições tão significativas, né, para a espécie humana. Na adolescência, a gente vai ter aí o que você já tinha mencionado, né, esse amadurecimento do córtex pré-frontal. Isso é curioso porque há uns anos atrás a gente achava aí que o amadurecimento dessa região cerebral acontecia aí
até 8, 9 anos de idade. Depois a coisa foi avançando, 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 e os estudos hoje mostram que possivelmente vai para além da adolescência, né? Então, uma região específica ali do cérebro responsável principalmente por que a gente vai chamar de funções executivas, que é como você havia mencionado. Então, essa capacidade de focar, de planejar, de organizar as situações e as condições para atingir um objetivo. E olha que bacana, né? Quando a gente fala do adolescente, que eu falei, o florescer aí, o desabrochar, porque é nessa fase da adolescência que a gente vai adquirir maior controle, né, do processamento de informação, o raciocínio abstrato, essa capacidade de pensar para além da realidade ali, né? Então ele consegue fantasiar, planejar, elaborar hipóteses e pensar em soluções, não necessariamente das coisas que estão acontecendo no momento presente. Isso é muito bacana. Então, se por um lado a gente vai ter aí um super ganho, né, desse aparato atencional todo que está envolvido nas funções executivas também, então esse desenvolvimento cognitivo todo, por outro lado, a gente vai ter alterações hormonais, questões emocionais, demandas sociais que podem minar a questão atencional. Então, você imagina, tem todo um desenvolvimento ali neurobiológico que te prepara, né? Oba, agora eu vou Eu focar, acho que prepara, né? fazer grandes planejamentos, ser super organizado, ser menos impulsivo. E não é isso que a gente observa no adolescente. Por quê? Por conta dessas outras demandas que a gente vai conversar aqui ao longo dessa live. Então, quando a gente pensa especificamente em atenção, né, o que seria a atenção? A capacidade de você selecionar entre vários estímulos, você selecionar aquele que se destaca. E por que se destaca? Então, o que faz a gente prestar atenção a uma aula, por exemplo, ou aquilo que o professor falou, ou aquilo que eu acabei de ver ali na internet? Então, o que nos mobiliza, né, para direcionar, para captar esse estímulo que chama assim a nossa atenção, então é o nosso interesse, a nossa motivação, as nossas expectativas e as características do estímulo também, né? Então essas coisas todas é que vão mobilizar, né, para que a gente preste atenção, se a gente pode dizer assim, para que a gente foque a nossa atenção. Então a atenção é muito importante para os processos de aprendizagem, para os processos de memória, né? Então se eu não prestar atenção, se não direcionar a atenção para aquele estímulo, então a gente recebe vários estímulos, né? Então eu estou aqui falando contigo, é o barulho da moto que passa lá, é o cachorro que late, é alguém que falou, mas a gente tende a selecionar, inibir esses estímulos que nos distraem e colocar o foco naquele que é no momento considerado o mais importante, o mais relevante. Então, quando a gente faz esse processo, é o primeiro passo para que a gente possa memorizar uma informação. Então, aí a gente já começa a ver as nuances, né? Porque o cérebro ele não trabalha assim, só atenção, agora só memória. Então, à medida que eu direciono a atenção para um estímulo de maneira adequada, né? Isso é um pré-requisito para que eu possa memorizar as informações, né? As situações ali. E isso tem tudo a ver com aprendizagem, né? Então, muitas vezes a gente vai ver na questão acadêmica, acho que a gente vai falar disso ao longo da live, alguns impactos na aprendizagem, e alguns pais falam assim, nossa, mas meu filho acho que tá com um problema na memória, né? Ele não retém ali as Os informações, conceitos, né, os conceitos são muito, foco, né? O na foco população em geral, eles confundem muito essa questão conceitual, né? exato, sem dúvida. Então, a atenção, ela é uma das funções muito importantes, sem dúvida, né? Talvez a mais importante aí nesse início, para se criar as memórias e muito envolvida e muito solicitada, então, para o processo de aprendizagem. Uhum. E assim, né, a gente sabe, igual você já citou, mas a gente tem alguns hormônios, a gente tem liberação de hormônios, a gente tem ocitocina, uma grande liberação de ocitocina, que é justamente o hormônio relacionado às questões sociais, à criação de vínculo, né? Você
os neurônios, a formação lá por volta dos 15, principalmente a questão dos neurônios espelho, a necessidade de você estar num grupo, de você ser aceito por esse grupo, daí também por que tantos adolescentes eles gostam de ser parecidos com, né? E aí nesse grupo ele precisa ser inserido de uma forma exatamente igual àqueles outros, né? Então, fala também um pouco dessa necessidade de grupo, de estar envolvido, de ser aceito no grupo social. E aí, nesse meio todo, vem o Covid-19 e mostra que não é bem assim. Você tem, de certa maneira, que se reinventar, porque esse mundo social talvez não seja possível mesmo quando a quarentena acabar. Né? Os grupos, aqueles grupões, ou até mesmo grupinhos, vai ter que ter um certo distanciamento. Né? E aí, a gente tem essa questão toda do distanciamento, aula em casa, e como que fica isso? Porque a gente sabia que, a gente sabe, na verdade, que a gente tem uma epidemia imensa de transtornos mentais, tanto na infância e também na adolescência, tá? Como que fica esse isolamento, essas pessoas, esses meninos isolados, confinados não com os amigos, né, mas confinados com seus próprios pais, e eles sempre viveram isolados dos pais. Fecham o quarto, e aquele quarto é quase que um castelo, né? Ninguém consegue nem entrar. Então, como que é isso? Que você tem visto com relação a essas questões do Covid, ou a questão de isolamento? Como que tem sido isso para você? Eu acho que aí tem duas questões, que é assim, quando está todo mundo confinado dentro de casa, eu costumo dizer assim, os pais precisam dar um tempo também. Por incrível que pareça, né? Precisam dar um tempo para esse adolescente. Então, um tempo para ele ter ali o convívio com os amigos dele, ainda que seja online, o tempo para ele, se gostar de jogar, jogar, de assistir uma série que ele curte, porque o que a gente tem visto muito é que o fato desses adolescentes agora estarem o tempo todo com os pais, que não era uma característica, porque eles tinham aulas, atividades extracurriculares, saíam com os amigos, as namoradas, os namorados. Então, agora, esse confinamento fica muito restrito a esse núcleo familiar, né? E aí eu digo assim, precisa dar um tempo mesmo, porque fica muito, né? Fica muito sufocante para o adolescente também, né? Especialmente se esse adolescente, sei lá, tiver um irmão mais novo, né? Muitas vezes os pais têm aquela tendência, deixa no, sei lá, no desenho tal, ou no filme tal, porque seu irmão gosta. Então, assim, é um momento conflituoso mesmo, é um momento mais tenso, digamos assim. Então, esse é um aspecto. Por outro lado, Fernanda, é um momento de muito sofrimento para esse adolescente também. E eu não acho que o sofrimento seja menor para os pais também, sabe? Porque, Tá todo mundo na sem mesma dúvida, situação. Tá difícil para todo mundo, né? mas não só pelo sofrimento, por exemplo, da questão, por exemplo, do receio de perda financeira ou da própria doença em si, mas de ver ali o adolescente que muitas vezes precisa, né, ter o seu momento mais sozinho, mais introspectivo ou até conectado ali com o seu grupo ainda que virtual, e a família às vezes fica muito frustrada, né, com isso. Então aí a importância também do cuidado que a gente que trabalha com saúde mental, da gente ter também com esses pais, né, da orientação. Então assim, essa psicoeducação, né, do que é esse momento da adolescência, dos limites também. Não é um momento onde vale tudo, né? Não é vale tudo. Então, os pais, então, vamos ficar super permissivos nesse momento. A gente tem visto aí uma questão muito importante, que é, por exemplo, a questão do alcoolismo, né? E do álcool na adolescência. Então, muitos pais Uhum. permitem, inclusive, o uso, né? E abuso de álcool na quarentena pelos adolescentes, porque, mas já tem tanta privação, então a gente tem que, né, permitir. Então, assim, as E regras, nunca elas se precisam. vendeu, e nunca se vendeu tanto vinho, né? Então, não são só os adolescentes, a gente tem também os próprios pais consumindo muita bebida alcoólica dentro de casa. Exatamente nessa desculpa de vamos relaxar, né? Mas aí é segunda, é terça, é quarta, eu estou trabalhando em casa, então tá todo dia. E aí, né? Porque tem essa questão também, né, do modelo, né? Do modelo. E acaba que o modelo acaba gerando uma permissividade maior do que deveria também, né? E o problema é quando o álcool, né, ele passa a ser usado como uma solução ali para as questões emocionais, né? Então, eu estou estressado, vou beber, eu estou mais ansioso, vou beber, eu estou triste, vou beber. Então, assim, as justificativas, né, para o uso dessa bebida, quando elas passam aí
por atenuar o sofrimento psicológico, né? Isso é um sinal de alerta. E quanto ao adolescente, por que a gente bate nessa tecla, né? Porque os estudos mostram que o cérebro do adolescente, até porque a gente está dizendo, né? Tá ali, tá amadurecendo, ainda fica mais vulnerável. A gente sabe que o cérebro do adolescente, ele é mais vulnerável mesmo para ativar, de fato, perigos aí, né? Os riscos mesmo da dependência, né, ao álcool. Então, E assim, é assim, uma. em termos mesmo atencionais, né? O que que a gente pode fazer? Porque assim, a sensação que eu tenho é que o álcool traz esse alívio, né? Mas o álcool, na verdade, ele é um depressor do sistema nervoso. Então, é uma falsa ilusão, uma falsa ideia de que eu vou ter um bem-estar. O bem-estar é naquele momento. Isso acaba atrapalhando a questão do sono, desregula muita coisa. Se você está fazendo uso breve de alguma medicação, o álcool muitas vezes também interfere. Mas, assim, em termos de estudo, né, o que que a gente pode falar, assim, nesse momento, em termos atencionais mesmo? O que que você me diz? Cientificamente falando, Não entendi. você se refere ao isolamento, para a gente linkar aí atenção e isolamento, é isso? E uso de álcool, né? O uso de álcool mesmo, independente do isolamento, né? Isolamento é agora, ok. Está tendo um consumo aumentado, consumo. E, além disso, a gente tem o isolamento em pessoas que estão fazendo uso de álcool e que estão fazendo aulas online e que precisam manter uma rotina. Eu acho que essa é a grande questão, né? Como fazer? Como fazer isso tudo? Porque não tem, é um cálculo que não fecha, né? Então, quanto ao adolescente, eu acho que a gente não pode perder de vista a questão do desenvolvimento cerebral mesmo, da vulnerabilidade e do risco para a dependência. Eu acho que esse é o fator crucial. Né? Agora, quando a gente pensa, ok, o adolescente bebe, como é que fica essa questão para os estudos ali que são online? Sem dúvida que vão impactar, né? Sem dúvida que vão impactar. Uhum. Vai ter um prejuízo, a gente sabe o impacto que o álcool tem, a gente falou, começou aí falando das funções executivas, a gente sabe, os estudos mostram, né, o impacto que o álcool causa especificamente a essa região do córtex pré-frontal, e aí você tem alterações importantes de atenção e alterações importantes de memória, né, e não é só no alcoolismo crônico, eu acho que isso é importante, né, de se falar também. Uhum. Aquela história de eu não bebo a semana inteira e aí no final de semana eu bebo um engradado de cerveja, péssimo também, né? Então, a gente precisa nortear, não perder de vista. Adolescente gosta de bebida destilada, né? Eles acabam que usam muito bebida destilada, né? Tem um alto teor alcoólico, inclusive. Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode perder de vista isso, né? Não é porque nós estamos em isolamento social que as regras precisam ser ultrapassadas. Por que eu falo ultrapassadas? Porque flexibilizadas, a gente sabe que será necessário fazer isso nesse momento. E a Em gente relação... sabe também, nesse processo de. Opa, não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, você está falando de flexibilização, de regras. Eu não falo em flexibilização de álcool e a gente sabe, já tem aí estudos mostrando até a questão da drogadição, né, nessa fase de isolamento. Então, de adolescentes usando droga dentro de casa. Então, assim, a gente tem que lembrar que isso é uma questão de saúde pública, né, é uma questão de saúde pública. Então, quando a gente fala em flexibilizar regras, a gente está falando em poder acordar mais tarde, se faz aula que é gravada, não é online, posso não assistir às 7 da manhã e assistir à tarde, tudo bem, né? Mas continuar monitorando o adolescente é muito importante, né? O que você falou, o papel ali, né? O nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, cuidadora, enfim, a pessoa que é responsável por esse adolescente é muito importante nesse momento, né? Então, promover um ambiente seguro e se aproximar. Eu acho que é um momento muito bom da gente se aproximar do adolescente, de ouvir o que se passa com ele, as inquietudes. Então, quando eu dizia, tem dois lados, se por um lado é dar um tempo para o adolescente, né, deixa ele também ter um momento dele sozinho, por outro lado, a gente precisa estar muito perto, né, ouvir desse adolescente. Hoje eu ouvi uma coisa curiosa, né, você sabe, eu tenho a Luísa e a Isabela aqui em casa, 19 e 17 anos, então, eu tenho duas adolescentes em casa. E a Luísa me dizia uma coisa curiosa hoje, né? Ela falou assim: é muito curioso a gente pensar como o adolescente hoje pensa no futuro, né? Porque o futuro é muito desesperançoso e não é só por conta da pandemia. Sensacional.
aprendi na escola e venho ouvindo de muito tempo, que quando eu for adulta, esse planeta não sei o quê, que quando eu for É a adulta, questão da imprevisibilidade, né? Acho que o que mais gera angústia é essa coisa da imprevisibilidade. A gente não é dono de nada, a gente não gerencia nada. E na adolescência isso fica muito marcante. Essa pouca previsibilidade. E isso é extremamente angustiante. Mesmo para aqueles que a gente acha que não estão nem aí, né? Super tranquilo. Só que mais uma vez, a gente precisa retomar alguns conceitos, né? Os sintomas de ansiedade, a angústia, são sintomas internalizantes. Muitas vezes a gente externaliza, quando a gente externaliza de uma forma muito dolorida, que é mais uma epidemia, que são os cortes, né? As mutilações, o autocut, que também é, né? Alguém fez um comentário aqui de que muitos pacientes estão fazendo automutilação e também cometendo suicídio. A gente sabe que, infelizmente, o isolamento, inclusive os estudos vêm trazendo isso, os estudos, principalmente os estudos mais de outros países que já passaram, igual o Canadá, que já passou por quarentena em outra situação, em outro SARS, em outra síndrome respiratória. Então, eles têm mais experiência que a gente, e aí os estudos revelam exatamente isso, de como que é ansiogênico, o período de isolamento, de como você precisa de uma reserva psíquica que muitas vezes você não tem, porque esse adolescente ele já vem muito pressionado, muitas vezes ele não demonstra essa ansiedade, até porque a ansiedade, mais uma vez, é algo que a gente sente por dentro, não é algo que a gente obrigatoriamente vai colocar para fora. Quando a gente coloca para fora, a gente pode, né, ter algumas manifestações, mas não é sempre. Então, os dados podem até ser um pouco maiores do que a gente realmente imagina. Mas, de qualquer maneira, os sintomas de ansiedade e os sintomas depressivos também a gente sabe que é algo que vai levar ao uso excessivo de álcool, vai levar ao uso excessivo de outras drogas e vai levar aos cortes, né? E não necessariamente está relacionado ou obrigatoriamente relacionado à vontade de se matar. São dois conceitos um pouco ou muito diferentes. Nessa questão da depressão e da ansiedade, como que se comporta as questões atencionais, assim? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Chega para mim, por exemplo, alguém que está com queda de rendimento acadêmico e todo mundo fala, é desatenção, né? E agora no isolamento, mais ainda. Como que é isso, assim? Todo mundo virou desatento? Todos os adolescentes viraram desatentos? essa é uma queixa que a gente já observa antes, né? Já via antes do confinamento, né? Era muito comum mesmo, né? A gente receber aí adolescentes, e aí eu vou focar no adolescente por causa do nosso tema, mas adolescentes, então, é exatamente o que você falou, né? Tá desatento, vai mal na escola, deve ser aí um TDAH, né? Eles já chegavam ali, até mesmo ali. Já chega com diagnóstico. E o fato é, né? Então, a gente falou no início, né? Como para atenção, né? Esse aparato todo ter um bom funcionamento, as questões emocionais elas são muito importantes, né? Se a gente fosse pensar aí, mesmo no nível dos neurotransmissores, né? Quando a gente tem ansiedade, tem depressão, a gente sabe que tem alteração, né, desses neurotransmissores, a gente já vai impactar a capacidade, né, atencional. E é isso que a gente observa na prática, né? Quando se tem aí a ansiedade, a depressão, a gente tem uma piora muito importante da atenção. E por quê? Uhum. Também, para além da questão aí dos neurotransmissores, quando a gente foca, né, que é essa capacidade do adolescente, quando a gente foca num estímulo, não necessariamente a atenção vai pegar ali só um estímulo externo, né? A partir da adolescência, essa capacidade de focar nos estímulos internos, o que são os estímulos internos? Os pensamentos, as lembranças, né? Essa checagem das emoções. Então, você imagina, né? Se pra gente que é adulto já é difícil, então você tem um problema, você tem ali uma preocupação, é quase que natural que você fique ali remoendo, repassando, focado ali no que vai, nos seus pensamentos, e com a depressão também, focado ali, muitas vezes em episódios, em lembranças dolorosas, né? Essa ruminação, e no TEPT também, né, no transtorno do estresse pós-traumático. Então, quando a gente foca, né, bota ali a nossa atenção muito direcionada para esse estímulo que é interno, então,
a gente vai ter uma perda significativa de captar os estímulos externos. Então, parece bastante coerente que se o adolescente, então, está num processo de ansiedade e depressão, voltado muito mais, então, né, para os seus pensamentos, para suas lembranças, aí, para suas dores, eu vou chamar assim, parece muito natural que ele perca o rendimento, então, para esses estímulos que são externos, então, a própria sala de aula, e até mesmo o isolamento, enfim. Então, com essa questão de TDAH especificamente, né? A gente sabe que a gente tem uma incidência alta de TDAH, é um dos principais transtornos na infância, tem uma manutenção geralmente durante a adolescência, em torno de 65% vai ter uma manutenção também na vida adulta, né? Uma a cada, mais ou menos 5% da população pré-escolar ou escolar, desculpa, tem TDAH, então seria uma a cada 20 crianças, é muita criança, né? Isso antes de pandemia, antes de Covid. Uma das coisas que eu tenho observado é o seguinte, né? Há uma lenda de que usa-se a medicação antes da prova, usa-se medicação ou faz-se tratamento somente quando eu estou em aula. E as primeiras semanas, o que aconteceu foi que todo mundo parou de tomar o remédio para TDAH. Pelo menos a sensação que eu tenho é essa. Todo mundo parou. E aí depois, como é que ficou? Como é que foi depois? Agora, as pessoas estão começando, o volume de matéria está aumentando, o volume de aulas online cada vez maior. E aí, uai, como assim? Eu parei, eu interrompi, agora como é que eu faço? Só que quando a gente inicia um tratamento, e essa avaliação prévia, ela foi prévia, Covid, a gente não fez a orientação de suspender a medicação, né? Não foi feita essa solicitação, porque a gente sabia que não era férias, né? No serviço, no setor público, sim, a gente sabe que foi dado férias, porque não tinha nenhum tipo de estrutura, nada que pudesse ser feito em relação à aula. Na rede privada, algumas escolas já estavam iniciando, aqui em Vitória eu estou falando, né? São Paulo, Rio, acredito que esse esquema híbrido, né? De aulas online ou videoaulas, somado à questão presencial, já pudesse estar um pouco mais engatilhada, mas aqui a gente não teve isso. Então, a gente teve esse tempo, mais ou menos 2, 3 semanas, as escolas se reorganizando para conseguir aumentar o volume de matérias, voltar, possibilitar algum tipo de estudo. E aí os pais começaram a se dar conta de que realmente, uai, não é só estar na aula com o professor, realmente ele não consegue ficar muito tempo prestando atenção naquela aula, ou é muito tempo de aula, como que ele vai conseguir? E é engraçado porque remonta a gente àquele pensamento, né? Chega no final de semana, mas ele fica o dia inteiro no celular ou na tela do computador. Mas para estudar, a coisa é diferente, né? E aí, todo mundo se pegou. Uai, mas como é que pode um negócio desse, né? É aquele conceito. O que vai caracterizar exatamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a questão do esforço mental prolongado. E aquilo que você falou do interesse, de você pegar e selecionar o que te interessa. E se você não interessa? Se não interessa tanto, e a videoaula tá chata, né? Como que faz? Essa questão de aula online ou de aula gravada, eu fico imaginando para quem, digamos, não tem ali uma dificuldade, né, atencional, um transtorno do déficit de atenção, já não é muito fácil. Você está num ambiente diferente, é a família que está transitando, por mais que fique ali no seu espaço, Uhum. barulhos naturais ali da casa, né, das pessoas que habitam ali. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Especialmente difícil para quem tem TDAH, se manter sentado sem a possibilidade de interagir, porque não tem interação. Então, eles estão acostumados com tela, é Só a verdade, mas perninha balançando. Estão lá só quicando na cadeira. a tela, ela, na vida do adolescente, ela fazia parte da interação, da diversão, do entretenimento, né? E agora ela é para a sala de aula, quer dizer, isso deve ser muito difícil, assim, né? Então, se a gente for pensar que é isso mesmo, né? Para eu prestar atenção, eu tenho que ter ali um interesse, uma motivação. Acho que os professores precisam ficar atentos aí, né? Repensar se esse modelo está sendo eficiente
porque o adolescente está do lado de lá da tela e ninguém sabe, né? Tá prestando atenção, tá mesmo ali na sala de aula, né? E não tem essa troca, né? Então, assim, eu acho que é um risco muito maior para quem já tem essa questão da dificuldade atencional, né? Não, e essa necessidade, inclusive o artigo do Lancet que a gente estudou, se debruçou sobre ele, fala muito disso, né? De como que é importante a manutenção mesmo das terapias, do aconselhamento familiar, das questões comportamentais para manter a atenção, mas também a questão da manutenção do uso da medicação, porque realmente é difícil, né? É difícil e é importante. Com relação a essa questão de orientação para pais, como que costuma ser, como que você costuma praticar isso, assim, com relação de orientação psicoeducacional e tudo mais? Os pais, é muito comum isso, né, Fernanda? Dos pais fazerem esse questionamento de pode parar, pode. Você não acha, né? Que se não tem aula, pode ali parar. É claro que a gente não dá opinião nesse manejo farmacológico, isso fica por conta do psiquiatra, mas é interessante a gente perguntar o porquê, né? Por que você acha que seria vantajoso, né? Essa pausa? E é muito curioso, porque isso passa por um campo de ideias, assim, eu diria até de fantasias, né? Dos pais. E aí entra realmente a psicoeducação, né? Eu acho assim, eu gosto sempre de usar aquela comparação que é muito simples, mas que já dá aquele sinal de alerta, né? Que assim, olha, você conhece alguém que tem pressão alta, diabetes? O que você acha de sugerir para parar no final de semana? Aí todo mundo diz, não, mas não pode, né? Então, assim, o acompanhamento, né, dos transtornos mentais, eles devem, de fato, né, seguir a prescrição. E aí eu tô falando aqui, tô lembrando de algo que você falou agora há pouco, que eu acho que é bem interessante, talvez até da gente dar uma retomada pela gravidade mesmo, né, pela seriedade que o tema merece, que é essa questão da automutilação, a questão também do risco de suicídio, né, especialmente nessa fase, não esperar. Então, quando a gente fala das crianças e adolescentes que já estão medicados, que já têm ali o seu acompanhamento, que não façam interrupções nesse momento, né, principalmente nesse momento, mas que não façam interrupções, porque é danoso, né? Assim, por que que a gente vai exigir que um adolescente crie um repertório e mecanismos para lidar com uma dificuldade que ele tem? Né? Assim, tem todo o tratamento que está em curso, não faz sentido parar. Mas a questão aí, especificamente, né, pensando na automutilação e no risco de suicídio, eu acho que é uma coisa que não dá para brincar e não dá para esperar. Né? Eu ouço muitas vezes os pais falarem, ah, mas é adolescente, tá aí fazendo para chamar atenção. A adolescência, ela tem essa característica, né? Quase tudo é muito ampliado e às vezes a gente acha que tudo é adolescência, né? Então, tá mais irritado, é adolescência. Tá dormindo muito, é adolescente. Eu até vi aqui, alguém escreveu, né? Eu tenho uma enteada que tem 11 anos e tá andando pela casa em silêncio o dia todo. Então, essa coisa de ficar muito procrastinado ali, né? Muito quieto, muito isolado. Então, são coisas para a Sim, gente e não achar que tudo que está acontecendo com essa pessoa que está nessa fase, né, dos 10 aos 19, ou dos 12 aos 18, que não é adolescência só. Né? A gente precisa estar muito atento e é uma linha tão fininha, tão tênue, de entender até onde sim. uma dificuldade atencional, porque essa aula está chata, né? Ou quando aquela dificuldade atencional é porque de fato eu não consigo ter recursos e mecanismos para driblar, né, essa perda atencional, até que ponto esse meu isolamento é porque está na hora de eu ficar ali sozinho, porque eu sou um adolescente e quero estar com o meu grupo, ou até que ponto esse isolamento é ali um sinal de alerta que pode estar tendo um processo depressivo. E na automutilação, se ela acontecer, é procurar o atendimento imediatamente. Né? A gente não pode, isso é uma questão de emergência, a gente não pode negligenciar. Né? Eu acho que o maior cuidado, e eu fui aprendendo isso, seja profissionalmente, seja com as minhas adolescentes aqui em casa, eu acho que a gente precisa ser muito, aquele ouvido muito atento, muito apurado, né? Porque muitas vezes a gente cai nessa cilada, que é ouvir o adolescente fazer uma queixa,
Porque não vem de uma forma assim, olha, pai, eu estou, né, desatento e isso deve ser por conta da ansiedade que eu estou sentindo, porque eu não estou conseguindo, né, não me preocupar com tudo que está acontecendo. Às vezes eles verbalizam, mas não vem prontinho, né? Às vezes vem de fato sinalizando alteração no sono, alteração no apetite, irritabilidade, a perda de foco atencional. Então, se a gente tem dúvida ali, se esses sinais de alerta, eles podem estar indicando, né, um sofrimento, né, a gente entender aí que a automutilação, ela é uma situação de extremo sofrimento, né, psíquico, quando eu já não dou conta mais nem da dor física, né, eu preciso Sim. ter para ultrapassar a dor que eu estou sentindo, né, emocionalmente. Então, assim, é hora de procurar um profissional. E a gente tem aí os psicólogos, os psiquiatras que estão em atendimento nessa fase. Então, essa é uma situação que não dá para esperar. Seja pela questão da ansiedade, seja... Lembrando que a gente tem tanto o CRP quanto o CFM, né, autorizando aí a questão dos teleatendimentos, telemonitoramento, que foi algo que a gente sempre fez, a questão do telemonitoramento, mesmo sem autorização expressa, mas a questão do teleatendimento mesmo é uma modalidade nova que está sendo autorizada e que tem facilitado, né? Tem facilitado e tem muitas vezes propiciado mesmo é, 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 a inícios de tratamento, inícios de avaliação e também a continuidade desses atendimentos, né? Teve flexibilização com relação aos receituários, que é algo que o órgão de regulação europeia até falava, né, no artigo, nos artigos eles falam muito disso, da necessidade mesmo de você ter em cada país uma flexibilização desses meios. A gente não tem ainda como fazer a receita digital, nem a amarela nem a branca, ou nem a amarela nem a azul, receituário A ou B, mas a gente tem sim como facilitar, e eles estão com uma duração, aqui na farmácia Cidadã, por exemplo, que a gente dispensa metilfenidato, já está com um tempo maior, os receituários estão sendo atendidos desde o começo, desde que começou, já tem sido atendido com um tempo maior, então é uma forma também de facilitar o acesso, né, de possibilitar a continuidade, que é importante nesse momento, né? Sabe, semana me perguntaram assim, ah, você tem visto pacientes novos, assim, né, para terapia? Uhum, O consultório. E você sabe que, assim, felizmente, a experiência que eu tenho tido, felizmente no sentido profissional, uhum, que a gente trabalha, né, para poder prover esse serviço, eu tenho tido, sim, procura, né, de pacientes nessa fase. Então, acho que esse é um alerta importante, né, assim, diante do risco ou da possibilidade de que pode ali ter um transtorno mental, não demorar, não hesitar em procurar um profissional, né? É fundamental, uhum, uhum. né? Prevenção. Quando a gente fala de adolescente, a gente fala daquele menino que está dentro do quarto, que muitas vezes a gente nem sabe o que está fazendo exatamente, né, dentro desse quarto. E aí você fala de uma proximidade, uma necessidade de se aproximar e tudo mais. Eles se sentem, a sensação que eu tenho, não tenho adolescentes, mas eu tenho adolescentes pacientes, né, a sensação que eu tenho é que eles se sentem muito invadidos quando esse ambiente ele é invadido pelos pais, né, tomado pelos pais. Então, é bem limite mesmo, bem tênue esse limite entre até onde dá para ir, porque, pelo que você falou, uma das orientações principais seria exatamente orientação para pais, para que eles também sejam parceiros da escola, para saber se as tarefas estão sendo feitas, se não estão, como que está sendo feito isso. Alguém questionou aqui, um dos questionamentos que eu achei que foi fantástico, é a questão, quem tem TDAH, na escola, por exemplo, para ter, em termos de, por exemplo, adaptação de avaliação, essas avaliações elas são adaptadas com um enunciado menor, às vezes um tempo maior para formulação, e agora com a aula online, isso não tem sido levado em consideração, não tem sido feito nada de forma especial para essa turma, né? E a gente sabe também que isso pode impactar. Qual a sugestão, assim, em termos mais específicas para atenção, para ter um melhor rendimento? O que que você acha? O que que você me diz sobre isso? Eu acho que na questão da educação é um desafio que a gente está aí tentando superar, né? Tentando até conhecer.
Tem escola, tem alunos que estão sem aula, tem alunos que têm aula gravada, tem alunos que estão com a aula online. Olha, eu acho que o que me chamou mais a atenção nesse período da quarentena foi o distanciamento escola-família, né? Principalmente dos adolescentes, como se eles tivessem condições, então, de autogerenciar e dar conta ali dessa vida acadêmica, né? Essa vida escolar. E a gente sabe que não tem, precisa ali de um suporte, precisa de um gerenciamento, né? Especialmente os que têm, então, as dificuldades já prévias, as dificuldades atencionais. Então, acho que a minha maior sugestão é que os pais, de fato, que já vinham nesse trabalho, né, de proximidade dos professores, da escola, essa interface ali, né, pais-professores, a gente precisa retomar. A impressão que eu tive é que com a quarentena isso também ficou pausado, assim, então os Não, pais... eu também, eu tenho essa mesma impressão, assim, né? Tanto na educação infantil e na adolescência, então, muito grande. E eu acho que vamos dizer assim, largar mesmo na frente a escola que tiver um bom suporte psicológico. Alguém que estiver no corpo clínico mesmo, no corpo pedagógico, corpo técnico da escola, um auxílio psicológico, porque já era uma clientela adoecida previamente e agora vai chegar uma clientela, não, a gente não sabe exatamente quando, mas vai chegar uma clientela bem mais adoecida. Lembrando que o Enem continua com a data mantida, sem diferenciação de data. Não vou aqui entrar no mérito se deveria, não deveria, se está certo, se está errado, como que vai ser feito, né? Até porque as federais, muitas delas não iniciaram com aula online, com nada ainda. Então, como que vai ser isso? Né? A sensação é que está tudo meio perdido, ninguém sabe muito bem como que vai ser. E aí é mais um fator de estresse, é mais um fator de imprevisibilidade e mais um fator de ansiedade, né? E aí junta tudo, a quem previamente já era desatento, a coisa desanda, né? E o curioso é que eu tenho observado é assim, então as escolas que tinham esse contato com os pais e que tinham ali até atividades em parceria mesmo com os pais, né, para fazer esse manejo aí das dificuldades atencionais, fosse na escola ou fosse no ambiente ali de casa, das tarefas de casa, enfim. Parece que houve uma ruptura e o aluno não pertence mais à escola. Então, assim, a escola se disponibiliza a colocar aquela aula online, gravado ou não, ao vivo ou não, e aí encerrou ali, é como se o aluno não pertencesse mais. Eu tenho visto escolas que têm mandado e-mail para os pais, dando comunicados gerais, mas é como se aquela individualidade que é tanto falada, né, a preocupação das peculiaridades de cada aluno, como se isso tivesse desaparecido. Então vai para o grupão, o recado é para todos, e assim, acho que precisa voltar. A gente está em isolamento, mas esses adolescentes precisam ser beneficiados dessa parceria, que é uma parceria mesmo, né? Dos pais e da escola, seja para checar se a aula online está funcionando ou se não está, se é um problema do colégio, da escola, ou se é o aluno que não está entrando nessas aulas, se tem feito as tarefas. E aí eu fico aqui pensando até formas dos pais ajudarem, né? Então, assim, como chegar? Se for, é difícil, né? É uma linha tênue, até onde eu vou para não invadir, mas até de que forma eu posso contribuir para auxiliá-lo. Né? Acho que a linha é muito tênue mesmo, mas acho que se a gente sentar e falar, filho, vem aqui, agora nós vamos conversar sobre a sua vida escolar. Não vai rolar, né? Não vai acontecer. A gente precisa entrar ali pelos caminhos que eles deixam, né? Os rastros, assim. Então, coisas que eles gostam, coisas que são de interesse. E ali a gente vai puxando essa conversa, pede para ver, vamos olhar, deixa eu saber como é, né? Mostrando interesse. E aí, hoje, eu estava vendo essa questão de planejamento que muitos adolescentes têm gostado de fazer, usando aquelas canetas coloridas, e eles fazem ali planejamentos da semana, e a gente sabe o quanto esses cronogramas, eles organizam muito a rotina, né, para quem tem déficit atencional, para trazer uma melhor organização, planejamento. Eu estava vendo a questão, por exemplo, de fazer ali um quadro e lançar mão, seja dessas canetinhas, seja de adesivos, né? E não é adesivos infantilizados, não, que o adolescente não gosta disso, mas uma forma bacana, se esse é o caminho para o adolescente. Né? Se não é esse, não quero fazer quadro, não quero adesivo, não quero caneta colorida, do que ele gosta? Né? O que ele gosta, como ele gosta aí
de sentar para aprender, ou como é a rotina de estudo. Então, é a hora da gente se aproximar. Quando eu falava dessa aproximação, é nesse sentido, conhecer como ele estuda, o que ele gosta de fazer, e a gente entrar nesses caminhos aí que ele vai abrindo para a gente poder auxiliá-lo, né? Não perder de vista isso, o adolescente, ele precisa do nosso suporte também. Então, o Ricardo Kraus, maravilhoso, amor da minha vida, está aqui dizendo que os professores, eles não, as aulas não estão funcionando porque os professores não foram preparados para isso. Eu super concordo com essa afirmativa, mas também concordo que não tem que ser feito diferente disso. Eles não tiveram tempo para se preparar. Não, agora eu vou me preparar para a pandemia. Então, vamos fazer, agora eu tenho que me adaptar e vou ter que fazer aula online, né? Não tiveram tempo, né? Ok, mas e aí? O que vai fazer diante disso? Porque o que a gente vem estudando e olhando e observando o mundo é que realmente os adolescentes vão ser os últimos a voltarem. Pelo menos o que a Europa tem nos mostrado, a Alemanha tem dado algumas dicas com relação a isso, por exemplo, é primeiro educação infantil com os pais que precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos, para não fazer uma reinfecção, uma reagudização da pandemia aí com novos surtos. Então, primeiro esses. E aí? Então, a gente não tem uma previsão de quando vai voltar. E aí vai ficar sem fazer nada porque os professores não estavam preparados. Eu me coloco de forma empática com relação aos professores. Eu imagino que seja extremamente difícil. E que eu acompanho em casa, e aí a minha percepção é uma percepção da infância, não da adolescência, é um engajamento, um esforço muito grande, né? Um esforço até teatral, porque você precisa se colocar como se você se colocava em sala, só que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E os professores de adolescentes é pior ainda, porque o volume de matéria é muito maior, né? A demanda é muito maior. Então, realmente, eu acho que os pais também baixarem um pouco a expectativa, porque infelizmente a gente tem isso, né? De ter uma expectativa de que vai alfabetizar, de que vai fazer, e muitas vezes não vai. A alfabetização é um processo também, né? Não vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora do dia para a noite. E nem o processo mesmo de escolarização é assim. Alfabetização, escolarização, são vários conceitos que a gente está tendo que retomar e tendo que reinventar, porque não vai ser da mesma forma, né? Pelo menos eu acredito nisso. O que você acha? Eu acho que assim, parte muito da boa vontade de todos, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo, ninguém foi preparado, né? Não foram só os Ninguém. professores que estavam preparados, né? Nem as pessoas, né? Nem os pais, nem os professores, nem nós profissionais da área da saúde, a gente não estava ali já com todo um arsenal pronto para poder ter esse isolamento social e a vida continuar seguindo. Então é uma situação muito nova para todos, para a escola não é diferente. Eu concordo com você, eu me solidarizo, eu acho que é muito difícil, inclusive, né, para os professores, esse malabarismo até, né, de conseguir promover uma aprendizagem para esse aluno e, assim, transmitir as informações, interagir, trazer ali para as atividades, sem que seja, né, assim, essa forma monótona não vai acontecer, né, assim, não vai gerar essa aprendizagem, então a gente tem que estar muito atento a isso. Então, eu acho que, assim, se nós, como pais, a gente está ali tentando, né, não é isso? A gente está tentando aprender, a gente está aqui discutindo como as Nossa, pessoas, outras pandemias, as epidemias foram, como foi em algum país que já reabriu, a gente está ainda aprendendo muita coisa, né? Como lidar com a criança, como lidar com o adolescente, como compreender aí quando tem um sofrimento emocional. E a questão da aprendizagem, a mesma coisa. Eu acho que tem um pouco da boa vontade, né? Então, dos pais também, de entenderem que é diferente, né? É diferente, a escola também está mas é tentando. diferente para todo mundo e é diferente para o mundo inteiro. Talvez em outros países eles podem estar um pouco mais à nossa frente, mas o que a gente lê, o que a gente estuda sobre o assunto é todo mundo falando a mesma coisa. Né? Ninguém estava preparado, ninguém tinha esse preparo, como fazer as aulas online funcionarem para todo mundo. Mas não tem também muita saída, não tem como ser diferente. Entendeu? Então, é realmente esse colocar de forma empática de todos os lados, né? Eu acho que nunca se falou tanto em empatia, eu acho que a gente precisa, de fato, exercitar a empatia na nossa relação com a escola, na nossa relação com os filhos. Ah, mas a escola continua cobrando, continua não mandando tarefas adaptadas. Enfim,
é péssimo, mas tenta o contato, refaz o contato, vê o que, que pode ser feito, né? Agora, realmente, Um ponto os professores não importante, estavam preparados para isso. um ponto importante, assim, não é um conformismo. A gente não pode se conformar Não, também. não é. Assim é o que nos resta. Eu acho que não pode haver essa ruptura que eu tenho observado em a escola ficou de um lado, os pais ficaram do outro, não tem mais comunicação. Principalmente por questões financeiras, né? E principalmente por questões financeiras. O que tem regido essa questão do distanciamento tem sido isso também, né? A gente sabe que não tem como fugir, não tinha como a gente não falar sobre isso. As escolas não querem reduzir valor porque falam N coisas, mas não tem como, né? Todo mundo teve perda, então a hora é de dividir prejuízo, não é de dividir lucro ou de contar lucro, né? E eu acho que a escola não está, os donos, na verdade, aí tem a diferença entre os donos e os professores, né? Então, os professores também estão se esforçando, estão muitas vezes se adaptando e a escola nessa ruptura, porque a gente não vai falar, pai não vai falar direto com o professor obrigatoriamente. Você manda um e-mail, aí aquele e-mail tem que ser respondido por alguém. Pois é isso que eu falo que precisa voltar essa comunicação, né? Porque a gente está isolado, Mas é isso que vai fazer a diferença. não é porque tem uma tela ali nos separando, né? É, Fisicamente, não, que houve uma ruptura, e então assim, agora eu dou a aula, seu filho absorve, você ajuda aí. Não, né? Eu acho que precisa voltar a ter reunião de pais, eu não tenho visto isso. não. Uma conversa individual para saber, e aquele aluno já vinha no ano escolar. Tudo bem que tinha pouco tempo, Uhum, aí cerca de 2 meses, mas esse aluno já vinha sendo acompanhado na escola. Então, assim, a escola uhum. precisa fazer esse resgate e os pais também. Eu acho que é uma via de mão dupla. Né? Então, Não assim, ficar no conformismo. Acho que para a gente finalizar, eu acho que para finalizar seria exatamente isso, a necessidade de resgatar esse contato com a escola, perguntar exatamente por que, que não está sendo enviado nada individualizado ou minimamente reduzido, resumido, adaptado para quem tem, no caso, TDAH. E uma pergunta mesmo, né? E aí, como você está? Né? Aquela coisa que vem se perdendo, que se perdeu e que a gente precisa resgatar o quanto antes, porque o processo de retomada vai ser gradual, mas ele existe. Não tem uma data, mas vai existir, vai acontecer. Né? Simone, eu gostaria muito de agradecer aí mais uma vez a sua disponibilidade, você podendo disponibilizar o que você tem com relação ao material, as dicas, a gente está super aceitando, porque muita gente vai de novo perguntar, pedir, então a gente está aceitando. Você tem 1 minuto para falar. então, eu quero agradecer mais uma vez, falar que é um grande prazer participar, né, dessa conversa. E para finalizar, acho que são assim algumas dicas ou sinais de alerta, ou enfim. Então manter rotina, mesmo sendo adolescente, ajudá-lo nessa organização, não achar que tudo, porque já é adolescente não precisa mais do meu suporte. Flexibilizar regras, mas não ultrapassar, né? Passar por cima das regras é isolamento, mas não é vale tudo, né? E buscar essa compreensão, trazer esse adolescente mais para perto, seja a nossa proximidade com as questões escolares, seja a nossa proximidade também para sinalizar para ele que a gente está ali pertinho, atento, e quando a gente fica atento, a gente fica mais cuidadoso, até mesmo com a prevenção aí da saúde mental desses meninos e meninas. Então tá joia. Vamos encerrar então. Boa noite, muito obrigada a todos e a gente encerra por aqui. Tchau.